Olá, turma, sou a professora Amanda Laís. Hoje a aula vai para o 7º ano. Vamos continuar, pessoal, com o módulo 2 do nosso livro. Vamos ver um assunto novo chamado artrópodes. Eu vou dividir esse assunto em algumas partes. Essa é a parte 1 do assunto artrópodes. Antes de começar a aula, eu não estou aparecendo para vocês hoje, mas tenho coisas bem interessantes para mostrar para vocês, como principalmente imagens. Quando eu falo em artrópode, pessoal, a gente vai continuar com aquele grupo de animais invertebrados que já estudamos. Lembram dos assuntos? Lembram dos temas dos assuntos dos animais invertebrados? Começamos lá com poríferos, depois viemos para quinidários, depois falamos sobre nematódeos e platelmintos, falamos sobre anelídeo, falamos sobre moluscos e agora vamos falar do próximo grupo de animal invertebrado, que são os artrópodes. Quem são os artrópodes? São esses exemplares que eu trouxe para vocês. Escorpiões, aranha, abelha, mosquito. Aqui esqueci o nome da danadinha agora. Lembro já. A gaiamu, aqui é uma barata, aqui é alguns insetos. Aqui a gente tem a borboleta e aqui a lacraia, gente. Lembrei o nome dela, lacraia. Vamos lá falar um pouquinho sobre eles? Vamos para as principais características aqui. Essas principais características vocês não podem esquecer. Lá no livro de vocês, podem grifar, que é muito importante. Principais características do grupo dos artrópodes. Vai possuir presença de pés articulados ou peças articuláveis. Por isso o nome artrópodes. Deixa eu voltar lá para vocês verem direitinho. Artro quer dizer articulação e podes quer dizer pés. Então são organismos que vão ter pés articulados, mas não são apenas pés. Vão ter as asas, as antenas, quando possuírem. Como assim, professor, articulável? Ele move as articulações, vai ter junções, como se fosse nosso cotovelo, nosso joelho. Então, essas articulações aqui se movem, diferentemente dos moluscos, que se movimentavam as pernas por completo. A abelha, por exemplo, aqui, a mesma coisa, vai ter as articulações aqui, vai ter a presença das asas, que vai ter uma articulação aqui, vai ter presença de antenas, como aqui no mosquito, que vai ter essa articulação, ok? Que é a junção entre um pedacinho aqui do membro e outro. Então, artro, articulação e podes, pés, ok? Por isso esse nome, presença de pés articulados. Outra característica importante é presença de exoesqueleto. O que é isso, exoesqueleto? É o esqueleto externo. Exo quer dizer fora e esqueleto. Mas, professora, a senhora acabou de me dizer que são animais invertebrados. Lembra lá no início, quando a gente viu que os animais vertebrados iam possuir coluna vertebral e crânio? Esses seres vivos vão ter estruturas de sustentação, mas não são os ossos, como a gente conhece, e não tem presença de coluna vertebral e crânio, por isso são chamados de animais invertebrados. Os artrópodes vão possuir peças articuladas e vai ter uma outra característica que é o esqueleto externo que vai dar sustentação. Lembra lá de um besouro? Ele não tem aquela estrutura durinha, né? Por fora, aquilo ali é o exoesqueleto. Esqueleto externo, ou também chamado de cutícula, que recobre o corpo, e é trocado continuamente em um processo chamado muda ou equidise. Professor, o que é isso, muda ou equidise? Para crescer, pessoal, deixa eu passar a imagem que é bem interessante. Para crescer, esses animais precisam tirar essa armadura. Esse exoesqueleto limita o crescimento do animal. Então, ele não pode ficar só nesse tamanho ainda jovem. Ele tem que chegar à fase adulta e, para isso, precisa crescer. Porém, seu exoesqueleto não permite que isso aconteça. Aqui, da cigarra. O que ela faz? Quem já teve a oportunidade de ver essa casquinha grudada em um tronco de uma árvore, é o exoesqueleto dela. Então, quando ela passa da fase jovem para a fase adulta, ela remove isso aqui. Então, ela se abre, o exoesqueleto aqui na parte superior se abre e aí o animal sai. Esse processo, não esqueçam, é chamado de muda ou equidise. Olhem esse outro exemplo aqui de um gafanhoto. Essa parte aqui, é o exoesqueleto. Então, ela se prendeu aqui nesse galho
trocou, tirou o seu exoesqueleto e aqui está ele. Porém, pessoal, quando os animais trocam de exoesqueleto, alguns podem estar pensando assim, professor, a cobra passa por esse processo para crescer, porém ela é um animal vertebrado, a gente vai ver isso depois. Quando ele tira seu exoesqueleto para crescer, ele acaba ficando muito vulnerável à desidratação, porque eles perdem água assim, então não pode. Então eles ficam um pouquinho vulneráveis, até que esse exoesqueleto comece a ficar quitinoso, comece a ficar rígido novamente. Vai levar alguns dias ou semanas, vai depender muito da espécie, ok? Eu agora trouxe um vídeo para vocês bem interessante, por isso que eu disse para vocês que a aula ia ficar bem show hoje. Esse vídeo aqui mostra alguns processos de muda ou equidise. Vejam lá. Deixa eu colocar aqui. Opa. Vamos lá. Olhem lá o processo de muda numa cigarra. Tá vendo como ela sai mais clarinha aí? A casquinha fica fora. E aí ela tem a oportunidade de crescer. Olhem esse caranguejo gigante, gente. Ele é um caranguejo de águas frias. Veja como ele se balança um pouquinho, que é para facilitar a sua saída do exoesqueleto. Olha lá. Tudo isso lembrando para crescer. Olha agora de um siri, gente. Que legal. Olha lá. E aí ficou o seu exoesqueleto. E aí vai se formar novamente. Agora de um escorpião. Bem legal, né? Gostaram do vídeo? Espero que tenham gostado. Vamos agora falar sobre os grupos dos artrópodes. Eles se dividem em 5 grupos. O primeiro que vamos ver agora são o grupo dos insetos, ok? Vamos lá. E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de insetos. Vamos lá. Abelha, formiga, borboleta, besouro, tá vendo? Gafanhoto, joaninha. Esses são exemplos de insetos. Professora, por que esses aqui são chamados de insetos? Porque aqui eu estou vendo uma estrutura que não é um inseto. Ó, por que isso aqui não é classificado como inseto? Porque esse outro aqui, que é uma aranha, também não é chamada de inseto. Aqui a maioria é inseto, é apenas esses dois indivíduos que não são insetos. Por que não? Vamos entender agora. Todos os insetos vivem em ambientes aquáticos, desculpa aí, gente, aquáticos e terrestres. Eles podem estar no ambiente aquático e podem estar no ambiente terrestre. Podem ver no ambiente aquático em uma fase da sua vida, como o mosquito Aedes aegypti, por exemplo. Na fase larval, ele está na água. Isso acontece também com a libélula, entre outros animais. Alguns possuem asas que permitem o voo. Essa característica possibilita o quê? A chegada mais facilmente aos alimentos, procurar possíveis parceiros para reprodução e fugir também de predadores. São exemplos da utilidade das asas, porém nem todos vão possuir essa característica. Aqui a gente tem um exemplo do gafanhoto. Vejam só, por que o gafanhoto ele é considerado um inseto? Gente, não podem esquecer dessas características. É ele que vai diferenciar um grupo do outro, ok? Vamos lá. Todo inseto vai ter corpo dividido em cabeça, que é até aqui, ó. Até aqui, tórax. E o finalzinho do seu corpo é chamado de abdômen, ok? A divisão do corpo é essa. Quantas patas um inseto deve ter? Ele deve ter 3 pares. 1 par, 2 pares, 3 pares de pernas. Se tiver mais pares de pernas, não vai ser inseto. Para ser inseto, ele vai possuir antenas e vai possuir olhos compostos. Vejam aqui o que são esses olhos compostos. Vão permitir a percepção de imagens e cores. Por isso, gente, quando vocês querem matar a mosca, né? E elas fogem muito mais rápido do que vocês imaginam. Porque essa visão dela permite uma boa visualização. Outra característica do inseto é a presença de asas, porém não é obrigatório. O que vai ser obrigatório aqui?
o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, 3 pares de pernas, olhos compostos e antenas. Essa antena pode ser grande ou pequena. E asas vai ser facultativo, que é isso, pode possuir ou não, ok? Ah, professor, então por isso que esses aqui não são insetos? Sim, eles vão ter mais pares de pernas. Ó, 1 par de perna, 2 pares de pernas, 3, 4. Por isso que esse aqui não é inseto, ok? Vamos lá. Como é a alimentação desses animais? A alimentação dos insetos é bem variada. Vai existir alguns herbívoros, como a lagarta, que é a larva da borboleta. Vai existir alguns onívoros, como a barata, que vai comer outros animais ou vegetais. Vai existir os carnívoros, como besouros. Aqui a gente tem um exemplo da joaninha, que vai ser predadora também aí, vai ser carnívora. E vai ter alguns parasitas de plantas, principalmente, como os pulgões, ok? Então a alimentação é bem variada. A forma de alimentação, professora, como assim? Como é que ele ingere o alimento? É mastigando, é sugando, é picando? Como é que é? E aqui a gente tem alguns exemplos de peças bucais. Como o mosquito. O mosquito ele é picador. Ele tem essa estrutura aqui, que vai entrar dentro do hospedeiro, no caso aí, o homem, por exemplo, vai sugar o sangue. Quem vai fazer esse processo aqui é a fêmea, ok? O macho de mosquito, eles vão se alimentar de néctar de flor. A gente vai ter aqui, ó, a borboleta, que vai ser uma lambedora, ok? Ela vai sugar o néctar das flores. A gente vai ter aqui um outro exemplo de lambedor, que é a mosca. Vejam, a língua da mosca tá aqui, ó. E aí ela vai sugando a superfície. Por isso, a gente sempre vê mosca parasitando tudo, pousando tudo, né? Com o objetivo de lamber. Ela lambe as superfícies. E a gente tem os mastigadores, como gafanhoto, como lagarta, com a lagarta, né, que seria a fase larval da borboleta. A gente tem a barata, elas se alimentam assim, mastigando, ok? Vamos para aqui a próxima. Forma de respiração dos insetos. Quais são as formas de respiração? A respiração vai ser por traqueia, gente, ó. Ó o nome aqui, respiração é traqueal. Esse tubinho aqui, ó, fica na parte externa do ambiente do animal aqui, ó. Abre e fecha, facilitando a entrada de ar. Então, o ar entra por esse tubo, é como se fossem nossas narinas. Eles têm várias dessas, porém, eles não têm pulmões, como a gente. A traqueia é o tubo que vai levar os gases direto para a célula que precisa desse gás. E o gás carbônico que vai sair da célula vai direto para o ambiente. Okay? É assim que vai acontecer a troca gasosa, então a troca gasosa é por traqueia. Professora, quando esse animal estiver na água, como a larva do mosquito Aedes aegypti, a respiração vai ser por brânquias, semelhante à dos peixes, ok? Vamos lá. Reprodução. A reprodução dos insetos é sexuada, então vou ter macho e fêmea. E fecundação interna, então quer dizer que para garantir, eles colocam dentro da fêmea os espermatozoides, ok? A maioria é ovípara, o que quer dizer? Põe ovos, ok? É bom vocês irem marcando essas observações no livro de vocês. Algumas são ovovivíparas, o que isso quer dizer? O ovo se desenvolve dentro do corpo da fêmea. E os ovos são protegidos por uma casca, que protege da desidratação. Que a desidratação é perder água. Então, essa casquinha vai envolver. Vamos lá, conhecer os tipos de desenvolvimento dos seres vivos. Exemplos de animais com metamorfose completa e incompleta. Professora, o que é metamorfose que eu não sei ainda? Metamorfose, pessoal, é o processo na qual o animal muda a sua forma do corpo durante seu desenvolvimento. A gente passa por metamorfose? Não. A gente nasce semelhante ao adulto, só faltando crescer. Mas os aspectos físicos são idênticos. Alguns animais passam por metamorfose e vai precisar se desenvolver fora do ovo, ok? E aqui a gente tem um exemplo, ó. Esse primeiro exemplo aqui é de metamorfose completa. O que é isso? Todo o corpo do animal se modifica completamente. Aí eu dou uma dica quando eu falo de metamorfose completa, é porque o corpo muda completamente. Então a gente tem aqui os ovos. Dos ovos vai nascer, cadê?
a larva, ok? Dos ovos vai nascer a larva. Da larva, me perdoem, gente, me perdoem, eu botei a setinha aqui no lugar errado, perdoe. Ó, dos ovos a gente tem a pupa. Da pupa, gente, que é esse animal que vai apresentar essas características assim, ó, parecendo um inseto já, ele vai mudar a sua forma do corpo. Ele vai se encasular. O que é isso? Ele vai fazer como uma borboleta faz. Ele se encasula e aí depois ele se transforma da larva para o adulto. Ele passa por esse período de mudança do corpo e sai na forma adulta como de uma joaninha. Então, ele muda completamente a forma do corpo. Já vou mostrar um exemplo da borboleta. E aqui a metamorfose incompleta. Quando o filhote, quando o ovo sai, e o filhote chamado de ninfa, nasce semelhante ao adulto. Professora, eu estou vendo ele muito diferente. Porém, todas as estruturas são semelhantes à do adulto, faltando somente a asa. Então, falta pouca coisa. Então, não mudou completamente. Por isso que a gente diz que essa mudança foi incompleta, ok? Vejam aqui alguns. Ó, aqui é na forma já de pupa. Ó, tá vendo? Aqui saiu a borboleta. E aqui a gente tem as fases, ó. A fase de larva, a fase de pupa e a borboleta. Isso é um período de metamorfose, ó. Tá vendo esse gifzinho aqui ao lado? Isso é metamorfose, que muda-se completamente. O indivíduo daqui é diferente desse, ok? Entenderam até aí? Que bom. Pronto, nossa aula, gente, já acabou. Olha que legal. Então, assunto de artrópodes, já vimos, são animais que vão apresentar peças articuladas e exoesqueleto, e já vimos as características dos insetos. Próxima aula, vocês vão ver os demais. Fiquem atentos que aí tem atividade para vocês responderem sobre artrópodes e inseto lá na plataforma, ok? Um cheiro para todos e até a próxima.